Adão e Cristo. O Adão, ele que começou o pecado na terra. E Cristo, Jesus. Eu não acredito nisso daqui, entende? Portanto, assim como por um só homem, que é o Adão, que começou o pecado, só que eu não acredito nisso. Entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte, segundo a carne, porque a alma continua viva. Assim também a morte, segundo a carne, porque a alma continua viva, passou a todos os homens. Porque todos pecaram, porque nós somos da descendência de Adão. Eu não acredito nisso. Porque até ao regime da lei do planeta Terra, dos homens, havia pecado no mundo. Aqui já entrou em contradição. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei de Deus em cima. Entretanto, reinou a morte segundo a carne, porque a alma continua viva, desde Adão, porque ele que começou o pecado no mundo. Eu não acredito nisso. Até Moisés. Aqui já entra em contradição, entende? Porque a gente está em 2026 e existe pecado no mundo. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, pessoas inocentes, a semelhança da transgressão de Adão, porque ele que começou o pecado, entende? O que eu tenho a ver com Adão, entende? Não tenho nada a ver com ele, entende? O qual prefigurava adaptar-se ao espiritismo, que existe vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, a cura através da mediunidade, os segredos do reino de Deus, que a gente vê espíritos, que a gente escuta o que os espíritos têm para dizer, que as pessoas conversam com os espíritos, que as pessoas incorporam os espíritos, que as pessoas psicografam o que o espírito falou para ela. Psicografar é escrever no papel o que o espírito falou para ela, é curar as pessoas através da sua mediunidade, os segredos do reino de Deus. Aquele que havia de vir, que é Jesus. Todavia, não é assim o dom mediúnico, gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só, que é o Adão, mas eu não acredito nisso, morreram segundo a carne, porque a alma continua viva, muitos, muito mais a graça de Deus, que é Deus abençoando aquelas pessoas que acreditam no reino dele. E o dom mediúnico pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom mediúnico, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, que é o Adão, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação de todo o mundo. Eu não acredito nisso, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação, o perdão para o perdão apaga o nosso passado ruim, entende? O perdão de Deus
Se pela ofensa de um, que é o Adão, e por meio de um só, que é Jesus, reinou a morte, segundo a carne, porque a alma continua viva, muito mais os que recebem a abundância da graça, que é o perdão de Deus, e o dom da mediunidade, da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, que foi ele que nos ensinou o Espiritismo cristão. Pois assim como por uma só ofensa que veio de Adão, que eu não acredito nisso, veio o juízo, que é a justiça de Deus sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, que é o ensinamento do Espiritismo cristão, ensinado por Jesus, veio a graça de Deus, o perdão sobre todos os homens para a justificação. Justificação, o perdão, apaga o nosso passado ruim, que dá a vida eterna, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita. Porque como pela desobediência de um só homem, que é o Adão, muitos se tornaram pecadores, porque nós somos da descendência dele, mas eu não acredito nisso. Assim também, por meio da obediência de um só, que é Jesus, ele que nos ensinou o Espiritismo cristão, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei de Deus para que avultasse, crescesse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, entende? Aqui, sobreveio a lei humana, entende? Para que avultasse, crescesse a ofensa. A lei dos homens, entende? Cresceu, que cada um coloca a sua lei, é nesse sentido. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, é nesse sentido. A fim de que, como o pecado reinou pela morte segundo a carne, porque a alma continua viva, assim também reinasse a graça, que é aquilo que Deus nos dá de bom, pela justiça para a vida eterna, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, a cura através da mediunidade, os segredos do reino de Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, porque ele que nos ensinou os segredos do reino de Deus, entende? É nesse sentido. Esse é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão.